Já que nós aprendemos o que é a velocidade escalar média, agora vamos à velocidade vetorial média. Aqui, muita atenção, porque alguns enunciados de alguns vestibulares chamam a velocidade vetorial média de simplesmente velocidade média, tá bom? Eles omitem essa palavra vetorial aí do meio dessa frase inteira, certo? Então vamos entender o que é a nossa velocidade vetorial média. Bom, a diferença está exatamente na distância percorrida e no vetor de deslocamento. Enquanto a velocidade escalar média nós calculávamos usando a distância percorrida, a velocidade vetorial média nós vamos calcular utilizando o vetor de deslocamento, o nosso vetor ΔS. E o vetor de deslocamento, como o Vlad explicou para vocês anteriormente, vai ser exatamente a seta, né, que liga o ponto de saída, o ponto inicial, ao ponto final. Beleza? Ao ponto de chegada. Então, seria essa reta que liga o ponto P1 ao ponto P2 aqui, por exemplo. Enquanto a trajetória é o caminho por onde o objeto vai indo. A trajetória vai te dar a distância percorrida, né? Então, numa estrada, um carro ele nunca vai andar ali sempre em trajetória reta. A estrada ela tem curvas. Então, a distância total percorrida pelo carro não vai ser exatamente igual ao nosso vetor de deslocamento. Então, aqui a gente tem um ΔS diferente da distância percorrida. Repare, ó, que pelo desenho você já consegue perceber que a distância percorrida, que é o nosso D, ele é maior, né, que o nosso vetor ΔS. Mas podem ser que eles sejam coincidentes. Pode ser que o nosso vetor ΔS seja igual à distância percorrida. E isso vai acontecer quando o objeto anda numa trajetória reta, sempre no mesmo sentido. Então, a igualdade, né, D igual ao vetor ΔS, só vai acontecer quando a trajetória for retilínea e o objeto anda num único sentido. Ok? Então, em função disso, agora vamos entender a nossa fórmula matemática para calcular a velocidade vetorial média. Bom, a velocidade vetorial média nós indicamos com Vm e uma setinha em cima, indicando que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Beleza? Ela aponta para algum lugar. E ela vai ser dada pela razão entre o vetor de deslocamento, beleza? E o intervalo de tempo em que o objeto demora para ter aquele deslocamento. Então, a velocidade vetorial média, ela expressa, em média, o deslocamento que o objeto sofreu ao longo daquele intervalo de tempo. O deslocamento que o objeto teve por unidade de tempo. A unidade de medida da velocidade, seja ela do tipo escalar ou do tipo vetorial, ela é sempre dada por uma combinação de unidade de medida de distância e unidade de medida de tempo. Com isso, nós temos a unidade de medida da velocidade. Certo? Então, nós temos como exemplo quilômetro por hora, metros por segundo, centímetro por minuto, milímetro por dia. Qualquer combinação de unidade de medida de comprimento, repare que está na parte de cima, né, no numerador da fração, dividido pela unidade de medida de tempo, na parte de baixo, no denominador, a unidade de tempo, hora, segundo, minuto, dia, semana, certo? Mês. Nós temos uma unidade de medida para a velocidade. Agora, qual dessas unidades de medida aí representa a velocidade no SI, no Sistema Internacional de Unidades? É exatamente essa daqui, ó, metro por segundo. Porque a unidade de distância no SI é em metros. E a unidade de tempo no SI é o segundo. Então, a combinação padrão vai ser a combinação metro por segundo. E em função disso, nós podemos transformar essas unidades de medida para o padrão ou sair do padrão para outras unidades de medida. Usualmente, nós utilizamos na prática muito mais essa unidade de medida aqui, ó, quilômetros por hora. Por isso que a maioria dos vestibulares cobram muito essa relação entre quilômetros por hora e metros por segundo. Então vamos entender agora como é que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Bom, a gente sabe que 1 km por hora seria 1000 metros aqui em cima, dividido por 1 hora aqui embaixo. Então, no lugar desse K, que ele vale 10 a terceira, vale 1000, nós vamos substituir ele por 1000. Ó. Então, tirei o K e coloquei o quanto ele equivale 1000. Embaixo, aqui, nós temos 1 hora. Então, nós vamos substituir. 1 hora tem quantos segundos? 1 hora tem 3.600 segundos. Então, nós temos 1 vezes 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Isso aqui equivale a 1 km por hora. Beleza. A gente consegue simplificar esse zero com esse zero com esse zero, e nós chegamos aqui, ó, em 10 sobre 36. Correto? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos simplificar essa parte aqui da fração em cima e embaixo pelo mesmo número, e vamos simplificar por 10. Tá bom? Então, 10 dividido por 10 vai dar 1. 36 dividido por 10, aparece o tal do 3,6 aqui pra gente. Então, o quilômetro por hora, para sair e ir para metros por segundo, repare que o 3,6 ficou na parte de baixo. Então, para sair de quilômetro por hora e ir para metros por segundo, eu preciso dividir. Ó, o 3,6 está na parte de baixo da fração, indicando que está dividindo
né? E, do contrário, esse 3,6 ele pode subir multiplicando, e aí eu posso transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, o que nós vamos anotar, e o que é importante que você destaque no seu caderno, é isso aqui. Para você sair de quilômetro por hora e ir para metro por segundo, repare o sentido da seta, ó. Beleza? Você divide o número por 3,6. E para você sair de metros por segundo e ir para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Bom, exemplos, né, para a gente poder entender. Vamos supor que na prova ele te deu uma velocidade média de 72 km por hora. Eu preciso transformar isso para metros por segundo. Então a gente vai dividir esse número por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Agora vamos supor que ele te deu uma velocidade na prova de 30 metros por segundo. E você precisa fazer a conta em quilômetros por hora. Então agora, para você sair de metros por segundo e ir para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. E essa velocidade em quilômetros por hora seria de 108 quilômetros por hora.